vida em trazer a história de Ezequias, onde o Senhor Jesus fortemente tem falado ao meu coração. Há dias eu estou lendo a palavra de Deus. Quando eu passei por essa história, eu fiquei maravilhado com tamanha fé e determinação desse homem. Aleluia. E o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é uma palavra dos céus que vai nos trazer um revestimento espiritual para as nossas vidas. Através da história deste homem, eu quero trazer para nós nessa noite uma fortificação, para que nós venhamos entender que nós estamos aqui nessa terra, não é eternamente. Nós estamos aqui de passagem. Porque o nosso Deus, aquele que nos chamou e nos escolheu, Ele já escreveu para mim e para você uma passagem, onde ela diz que você tem direito a um banquete. E esse banquete vai ser servido pelo próprio Jesus. Aleluia. Que em forma de homem desceu aqui nessa terra, palmilhando por ela, passando pelas mesmas vontades, paixões, sofrimentos, angústia, dor, tristeza que nós passamos. Mas mesmo assim, Ele foi até o fim, em uma morte de cruz, para que eu e você fôssemos livres. E essa liberdade nos traz a esperança de nós vivemos uma vida de santidade com Deus. Porque liberdade, meu querido, não é a libertinagem, não. Liberdade é você saber que é onde você vai, aonde você coloca a planta dos teus pés, os demônios têm que sair. Aonde você chega, as pessoas têm que olhar para você. Elas não têm que olhar e enxergar uma pessoa normal, não. Mas eu sou normal, irmão, eu sei. Mas elas têm que olhar para você, elas têm que ver Deus, Antônio. Você tem que andar pela frente dos botecos, e os bêbados vão ter que olhar lá de dentro. E pela glória e a unção de Deus que tem que estar na minha e na tua vida, eles vão ter que se esconder de vergonha. Sabe por quê? Porque aonde um homem de Deus e uma mulher de Deus passa, os seus rastros deixam novidade. Aleluia. E eu me sinto até com vontade de pregar sobre Eliseu aqui, mas não é isso que eu vou pregar, não. Mas só um pedacinho. Eliseu, onde ele passava, as pessoas olhavam e diziam: homem de Deus. Aleluia. É um santo homem de Deus. Por quê? Eles viam a roupa dele era diferente da roupa do sacerdote ou da roupa de qualquer um. Não era diferente, não. Mas o brilho que refletia no rosto dele era de uma tamanha unção, aonde as pessoas tinham que olhar e reconhecer Deus na vida dele. Ei, Deus trouxe aqui, e Ele me trouxe aqui para dizer para mim e para você, que onde nós passarmos, as pessoas vão ter que ver esse brilho no meu rosto e no teu rosto. Eles vão ter que ver Deus na nossa vida, amém? Mas então, palavra que eu trouxe para as nossas vidas. Ezequias, ele começa a reinar sobre Judá no 3º ano em que reinava o rei Oséias sobre Israel. Após a morte de seu pai Acás, Ezequias ele assume o trono como rei, tendo ele apenas 25 anos de idade. Ele vai assumir o trono. Só que, porém, algo me chama a atenção nessa palavra, é que ele assume em uma época onde os reinos estavam se curvando, onde os reinos estavam adorando a outros deuses, onde os reinos estavam se curvando perante a Síria. Síria é essa cidade onde o rei era um rei pagão, onde ele tinha imagens de escultura, onde ele se considerava um Deus, ele se considerava maior que todos os reinos. Então Ezequias vai assumir bem numa época onde os reinos que foram chamados por Deus estavam começando a se corromper, onde Israel já estava corrompido. Mas Ezequias começa a reinar sobre Judá. Aleluia. E mediante o que ele aprendeu com seu pai, de fato era dele seguir os passos dele e fazer a mesma coisa que seu pai Acás fazia. Seu pai deixou entrar em Judá adoração a ídolos, deixou entrar em Judá o pecado, a fornicação, deixou entrar em Judá a destruição, destruindo os altares de Deus, destruindo a casa dos sacerdotes,
fez tudo o que era errado perante os olhos do Senhor. Mas Ezequias, ele vai assumir, ele vai fazer diferente. Glória a Deus. Quem é do céu já começou a entender o que Deus quer falar. Ele assume numa época em que os reinos estavam numa escassez espiritual, onde os povos já não estavam mais adorando o único Deus e Salvador dos exércitos, onde os povos estavam reunindo tributos, ofertas, presentes, para levar para o rei da Síria, com medo do que o rei pudesse fazer com a sua cidade. Onde Oséias reunia os seus mordomos, e ele pegava presentes, e ele mandava para o rei da Síria. Aí o rei da Síria pegava os presentes, e olhava e dizia: esse aí já é meu. Aleluia. O que você quer dizer com isso, pregadora? Onde você quer chegar? Aleluia. Ei, Deus te chamou para você não se corromper, não. Você não tem que dar presente para enviado do diabo, não. Você não tem que temer a nada, meu querido. Você não foi chamado para você viver debaixo de um jugo. Você foi chamado para viver debaixo da presença de Deus. Aleluia. Oséias se corrompe. E muito breve, Oséias vai pensar o seguinte: eu já estou enviando presentes ao rei da Síria, mas eu não posso ficar só lá. Ele decide então enviar mensageiros para o Egito. Ele decide: não, eu vou conseguir aliados para o meu reino. E ele pensa que com isso ele vai conseguir agradar a presença de Deus, coitado. Só que quando ele envia mensageiros para o Egito, o rei da Síria começa a perceber que os presentes já não estavam mais chegando para ele. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar um exército, e ele vai sair da Síria, e ele vai até a cidade de Israel, ter com o rei Oséias. E eu acho interessante, igreja, que quando ele chega, ele diz: ei, quem que você acha que tu é? Você mandava presente para mim, agora parou de mandar presente, essa cidade é minha. Que ele vai e toma a cidade de Israel, e ele leva cativo o povo de Israel, e ele começa a governar sobre Israel. Calma aí, você já vai entender. Só que Ezequias ainda está reinando sobre Judá. Ainda a Síria não tinha chegado em Judá. Como assim, irmão? Deixa eu entender, calma, você já vai entender. E ele vai tomando as cidades. De repente, o rei da Síria vai chegar também em Samaria, e vai tomar Samaria. Vai levar o povo cativo para a Síria, e vai colocar outros povos dentro de Samaria. E eu acho muito interessante que quando ele coloca outros povos dentro de Samaria, esses povos começam a adorar os seus deuses. Eles começam a sacrificar aos seus deuses. Eles começam a sacrificar os seus filhos queimados. Aí o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele vai se enfurecer lá do céu. Ele vai mandar leões para Samaria, e esses leões vão devorar certa parte deste povo. E aí o povo teme, e ele vai até o rei da Síria e diz: ei, não foi ensinado a nós como adorar o Deus da terra? E certamente o Deus da terra se enfureceu e mandou os leões atacar o nosso povo. Aí sabe o que vai acontecer? É que o rei da Síria vai dizer: não, então leva um sacerdote que nós trouxemos cativo lá de Israel, para que eles ensinem vocês a adorar o Deus da terra, e assim o Deus da terra não vai mais se levantar contra vocês. E assim foi feito, igreja. Quando foi levado um sacerdote do meio do povo de Israel para dentro de Samaria, para ensinar o povo da Síria a adorar a Deus, eles aprenderam a adorar a Deus, só que continuaram adorando aos seus deuses falsos, continuaram exaltando aos deuses falsos, fazendo sacrifícios que não agradaram os olhos do nosso Deus. Glória a Deus. E sabe o que eu entendo com isso? É que o meu Deus e o teu Deus, Ele não aceita dividir com nada. Ele não aceita te dividir com o mundo. Ele não aceita te dividir você com deuses estranhos. Ele não aceita que você adore a Ele aqui hoje e amanhã você esteja adorando a Baal. Ele não aceita que você venha nesse culto e você diga glória a Deus, aleluia, e amanhã você esteja lá dentro da tua casa cantando uma musiquinha, dançando, aleluia. Ele quer que você seja santo e Ele te quer por inteiro. Não se corrompa com o mundo, não se corrompa com o pecado. Meu Deus, eu já vou chegar lá, mas eu tenho que ser devagar, igreja, porque o Espírito Santo começa a me tomar, e às vezes eu não consigo me conter. Mas eu vou chegar lá, você vai entender, calma, fica comigo. E de repente, igreja, o Senhor Jesus ainda continua enfurecido com Samaria. Aí o rei da Síria decide fazer o seguinte:
eu vou tomar Judá também. Se todos os outros povos se tornaram meus, eu vou entrar em Judá também. Só que aí deixa eu contar a história que Ezequias faz quando ele entra para reinar sobre Judá. Ezequias, após assumir o reino de Judá, ele vai pegar o seu cetro, ele vai olhar para o povo, e ele vai dizer o seguinte: a partir de hoje esse povo não adora mais a Baal, a partir de hoje esse povo não adora mais a Seta, a partir de hoje esse povo não adora outros deuses estranhos, a partir de hoje esse povo vai adorar o único Deus dos exércitos. E ele vai destruir os altares que foram feitos aos deuses estranhos. Ele vai reerguer o templo de Deus. Ele vai restituir os sacerdotes, os levitas. Ele vai derrubar o bosque onde estava a serpente de bronze, que o povo também estava adorando até a serpente no meio do bosque. Ele vai lá e vai derrubar o bosque, vai dizer: a partir de hoje nada do que é dos deuses estranhos fica nessa cidade. A partir de hoje essa cidade vai ser uma cidade fortificada pelo Deus dos exércitos. Aleluia. E quando ele faz tudo isso, a presença de Deus começa a reinar novamente sobre Judá. A presença de Deus, aquela que havia sido expulsa da cidade, quando trouxeram um pecado para dentro da cidade, ela vai voltar novamente para o meio da cidade para reinar sobre aquele lugar. É aí que eu quero chamar a tua atenção, porque a palavra de Deus tem para mim e para a tua vida. Não importa, igreja, se o mundo aí fora está de mal a pior. Não importa se as igrejas aí fora estão fazendo tudo errado. Não importa se o mundo está dizendo para você que você pode ser assim, que você pode fazer assim, que não dá nada, que Deus perdoa, que Deus nem está olhando. Eu venho como um profeta de Deus para mim, dizer para mim e para você que sim, Jesus se importa com a nossa adoração. Sim, Jesus se importa com o meu coração, com o teu coração voltado para a presença dele. E como eu já disse, Ele não te aceita dividir com o pecado. Ele não te aceita dividir com o mundo. Ele não te aceita você se corromper às ofertas que Satanás tem apresentado para você. Ah, mas aí você vai dizer para mim: não, mas então tem igreja para tudo hoje. Tem gosto para tudo. Se aqui neste lugar eu não for bem aceito, eu saio daqui e vou para a igreja da esquina. Se aqui nesse lugar eu não for bem aceito, eu saio daqui e vou para a igreja do centro, porque lá eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso andar do jeito que eu quero. Aí, como profeta de Deus, eu vou dizer para você: você pode ir para onde você quiser. Só de uma coisa eu tenho certeza, é que se você não andar conforme a palavra de Deus, se você não andar conforme o que o Senhor Jesus deixou escrito para mim e para você, você pode ir para qualquer lugar, tanto como também você pode ir para o inferno e perder a sua salvação. Mas eu venho como profeta de Deus dizer para mim e para você nessa noite, que se nós ouvirmos a voz de Deus, e se nós obedecemos a sua voz, e se nós andarmos nos seus caminhos, e se nós se humilharmos, se arrepender dos maus caminhos, e clamar ao nosso Deus, o Deus dessa terra, o Deus dessa nação, Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Aleluia. E aqui eu começo a pregar para mim e para você. Ezequias, ele volta a trazer a presença de Deus para dentro da cidade. E quando o rei decide tomar a cidade de Judá, ele até entra dentro dela. Aleluia. Ele até consegue entrar dentro da cidade. O rei, amedrontado, porque ainda não estava ele totalmente confiante em Deus, ele vai dizer para o rei: ei, rei, deixa eu te pagar para que você saia da cidade. Só que o que Deus queria fazer, igreja, não era com que ele se tornasse mais um tributante daquele rei. Ele queria fazer com que ele fosse um homem que fosse lembrado até os dias de hoje pela sua coragem e determinação. O rei não aceita. O rei continua afrontando Ezequias. De repente o rei vai mandar alguns informantes deles até Judá. E o que eu acho interessante é que quando eles chegam lá, eles vão chamar a atenção do rei dizendo: ei, quem você acha que é? Quem que você acha que vai te defender da grande fúria do rei da Síria? Quem que você acha que vai salvar essa terra? Se ele já destruiu todas as terras ao teu redor, se ele já tomou todos os reinos ao teu redor, e esses reinos tendo vários deuses,
não conseguiram se salvar da mão do rei da Síria. Você acha que um único Deus, aleluia, vai conseguir te salvar? Meu Deus. Ei, igreja, eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que o nosso único Deus é um Deus que não precisa de opinião humana para fazer nada. É um Deus que não precisa de nada para agir ao teu favor. É um Deus que se levanta dos céus para pelejar a minha e as tuas guerras. É um Deus que olha para mim e para você todos os dias. E Ele não olha para a minha falha, Ele não olha para a tua falha, Ele não olha para as nossas fraquezas, mas Ele olha para o mais profundo do meu e do teu coração. E Ele sabe que lá no fundo do nosso coração há um desejo, há uma chama que arde por fazer a vontade de Deus. Ele olha para esse desejo e Ele te dá mais uma oportunidade de vida. Ele me dá mais uma oportunidade de fazer diferente dia após dia. E Ele está nesta noite dizendo para mim e para você: ei filho, ei filha, essa noite eu marquei para falar para mim e para você. Deus marcou para dizer assim, que Ele está pelejando por nós. Essa guerra não está perdida. Esta batalha você não vai lutar sozinho não. Mas os deuses dos exércitos, o mesmo que livrou Ezequias, vai livrar você. Vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família, vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Talvez você entrou nesse lugar pensando: meu Deus, há tantas promessas que foram feitas para a minha vida, há tantas promessas que foram feitas para a minha casa, e ainda não vi se cumprir nada, e ainda não vi o mover da tua mão para nada. Deus está dizendo assim: calma filho, calma filha, é no tempo certo que eu vou agir ao teu favor, é na hora certa que eu vou aumentar as águas, é no momento certo que eu vou começar a agir, para que você obtenha a vitória e o resultado da minha parte, porque você não depende de nada para que você seja abençoado, você apenas depende da minha presença. Aleluia. Você apenas depende da presença de Deus. Você apenas depende da graça de Deus. Não pense você não, que você está sozinho. Porque o rei se achou sozinho. Ele se achou incapaz. Mas aí ele faz o que todo cristão faz. Ele vai orar ao Senhor. Aleluia. Ele vai buscar ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que ele vai ao templo. E quando ele entra no templo, ele vai se prostrar aos pés do Senhor Jesus. E ele vai começar a orar a Deus. E ele vai dizer o seguinte, igreja. Ele vai dizer: Deus, Senhor dos exércitos, este rei não está afrontando a mim, ele não está afrontando o teu povo, ele está afrontando a ti. Sei muito bem eu que ele derrotou todos os outros reinos, assim como derrotou os seus deuses. Mas eram deuses de pau, eram deuses de pedra, eram deuses de bronze, eram deuses de ouros, eram deuses que não tinham força alguma. Mas tu é um Deus que é vivo e que reina para todo sempre. Tu é um Deus que está acima de tudo. Tu é um Deus que está acima de todos. Tu é um Deus que não precisa que seja feita imagem tua para que você faça alguma coisa. Você é um Deus que não precisa que as pessoas te coloquem lá em cima, pendurado numa cruz, escondido atrás de um bosque, para que você faça alguma coisa. Tu és um Deus que está em todo lugar. Tu és um Deus que está em todos os reinos. Tu és um Deus que está em toda a tua terra. E a tua glória, o teu poder se manifesta nos quatro cantos da terra, para mostrar que tu és Deus sobre o teu povo. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, é o mesmo Deus que te trouxe neste lugar para dizer: filho, para dizer: filha, você não está sozinho. Aleluia. Para dizer: filho, filha, você não está abandonado. Eu não te esqueci. Eu não deixei você de lado. Eu não parei de mover a minha mão ao teu favor. Aleluia. Mas foi você que parou de mover os céus. Aleluia. Foi você que parou de mover a tua adoração. Foi você que deixou de buscar a minha presença conforme você buscava antes. Eu tenho que falar, igreja. Não adianta eu esconder aquilo que o Espírito Santo está dizendo no meu coração. Porque se eu deixar de falar aquilo que Ele coloca na minha boca para me falar, Ele me cobra depois. Ele está dizendo assim para mim e para você: foi você que parou de clamar a mim na madrugada. Foi você que parou de jejuar como você jejuava antes. E Ele te diz mais: e foi você que parou de confiar em mim como você confiava antes. Não fui eu que parei de
mover a minha mão a teu favor. Não fui eu que parei de olhar para você do mesmo jeito que eu olhava. Não fui eu que parei de abençoar a tua vida como eu abençoava antes. Mas foi você que parou de me buscar da mesma maneira que você me buscava antes. Quando o rei reconhece que sem a presença de Deus ele não era nada, sabe o que ele faz? Ele vai pôr o seu rosto em terra. Ele vai se prostrar diante de Deus. Vai dizer: Deus, só o Senhor pode salvar esta nação. É verdade, só o Senhor pode salvar esse reino. Ei, igreja, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir desprezado, humilhado, abandonado, até mesmo pelos teus, lembre-se que tem um Deus que está olhando para você e só está esperando para que você coloque o teu rosto em terra e você clame por Ele, para que Ele lá do céu ouça a tua voz e faça algo ao teu favor. Aleluia. O rei faz a sua oração e ele sai e ele volta para o trono. E sabe o que eu acho muito interessante? Que quando ele está fazendo a sua oração, o Deus dos exércitos está ouvindo dos céus e ele já está mandando o profeta Isaías ir lá ter com o rei. Aleluia. O Deus dos exércitos está ouvindo dos céus e já está respondendo a oração dele. Entenda que enquanto você está orando lá no teu quarto, enquanto você está clamando a Deus aqui neste lugar, enquanto você está buscando pela tua casa, pela tua família, o Deus dos exércitos já está ouvindo a tua oração e já está mandando os teus anjos agirem ao teu favor e já está movimentando as águas ao teu favor, para que você seja vitorioso, para que você seja vitoriosa, para que você seja um ganhador de almas, uma ganhadora de almas, para que você seja alguém que vai ser cheio da unção e da graça de Deus. Aleluia. Enquanto você está adorando neste lugar, enquanto você está exaltando neste lugar, o Senhor Jesus lá de cima dos céus, Ele está olhando para mim e para a tua vida e está dizendo: filha, filha, acalma o teu coração. Eu já mandei anjos ao teu favor. Eu já vou usar profeta para falar contigo. Eu já vou entrar na tua casa e vou agir com providência. Aleluia. Ah, mas o meu esposo ou a minha esposa, ou vice-versa, não quer saber de Deus. Não briga com ele, não briga com ela. Você tem um joelho, e esse joelho foi feito para estar diante de Deus. Coloque o teu joelho na presença de Deus. Ora por ele, ora por ela. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, para você ver o que Deus vai fazer na tua família e na tua casa. Sabe o mal dessa geração, igreja? É que as pessoas não estão mais preocupadas em buscar a presença de Deus. Eles estão preocupados em buscar bênçãos financeiras, em buscar tantas coisas onde a palavra de Deus desconhece. Como assim desconhece, irmão? Deus não tem bênção financeira para a minha vida. Deus tem. Mas a palavra dele diz assim: buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Quando você vier na casa de Deus em prioridade buscar a sua presença, Ele em prioridade vai agir ao teu favor, porque Ele sabe da tua necessidade. Ele conhece aquilo que você vem buscar, Ele sabe aquilo que você vem pedir, Ele sabe aquilo que você tem clamado, e é Ele quem vai agir ao meu e ao teu favor. Aleluia. Aí a palavra do profeta que vai chegar na presença do rei é a seguinte: o profeta vai chegar diante do rei e vai dizer: ei, Deus mandou dizer que a tua oração já foi atendida. Não te preocupa. O rei não vai invadir a tua cidade, não. O rei não vai entrar nessa cidade, porque por amor a mim e por amor ao rei Davi, eu vou defender essa cidade com o braço forte. Eu vou defender essa cidade com o braço forte. E Deus não deixou o rei tomar a cidade. O rei tentou, mas não conseguiu. Porque no meio da madrugada, o Senhor enviou os seus anjos, aleluia, para colocar por terra os exércitos da Síria. O Senhor enviou os seus anjos para pelejar a guerra que era para eles. Entenda uma coisa, que quando você está na presença de Deus, você não precisa movimentar as tuas mãos não, para você querer ganhar a batalha.
Você não precisa tirar da espada e querer sair brigando com todo mundo, não. Você não precisa sair da tua casa e buscar guerra, aonde o Senhor Jesus já está indo na tua frente guerrear por você. Você não precisa lutar contra o teu filho, tua filha, o teu marido ou a tua esposa, para que ele venha para a presença de Deus. Deus já está lutando isso por você, filho, filha. Deus já está agindo ao teu favor. Não é você quem vai ganhar essa batalha, sou eu que vou ganhar a batalha por você. Aleluia. E aí quando o rei percebe que os seus soldados foram feridos, o rei da Síria foge. E a cidade de Deus, a cidade de Ezequias, torna a ter paz. Aleluia. Entenda de uma coisa, igreja, é que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós colocamos o Senhor Jesus como prioridade nas nossas vidas, e nós colocamos tudo que é do mundo de lado, nós deixamos tudo que é afronta de lado, porque se você for dar ouvido para todas as afrontas de Satanás que ele levanta todo dia para a tua vida, você para de adorar Deus como você adorava. Você deixa de buscar a presença de Deus. Por quê? Porque você se sente humilhado, você se sente magoado, entristecido, ferido. Mas quando você deixar de dar ouvido para o que o mundo está falando, quando você deixar de dar ouvidos para o que Satanás está falando de você, e quando você começar a dar ouvido para a voz de Deus, aleluia, você vai entender que nada te abala, nada te derruba, nada te destrói, nada tira você da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Te coloca de pé nessa noite.